Se você tá ouvindo isso aqui só no Spotify, você não sabe que eu estou aqui com o meu Labubu para continuar falando sobre desperdício e hiperconsumismo no capitalismo. Esse é mais um podcast sobre Gachiakuta. Como sempre, o Kitsune da semana é um oferecimento dos nossos apoiadores. Você pode se tornar um apoiador no Catarse, o link tá na descrição do vídeo. Você também pode ser um membro e assistir esse vídeo antes de todo mundo e também ter acesso a alguns vídeos exclusivos. Muito obrigado a todo mundo que já é um membro, que já é um apoiador. Se você não é e não pode colaborar financeiramente, você pode dar like no vídeo, você pode se inscrever no canal, compartilhar o link do vídeo para todo mundo e espalhar o vídeo por aí. Muito obrigado, vamos pro vídeo. Esse não é o Kitsune do dia, mas eu tô fazendo um pouco freestyle aqui, firmeza? Eu tô fazendo um pouco freestyle que eu acabei de ler, eu tô com as ideias frescas na cabeça e é isso, vambora, tomara que eu não esqueça nada. Como vocês sabem, o último podcast sobre Gachiakuta, o primeiro podcast sobre Gachiakuta, eu interpretei errado uma informação que eu vi na Wikipédia e eu achei que o anime só ia ter 12 episódios, pela maneira como tava colocada lá a tabelinha, e não, continua. Eu acho que tá acabando agora. Então agora sim, a gente vai completar o equivalente a essa temporada de Gachiakuta, certo? Então a gente vai, mais uma vez, pelo mangá, mais ou menos até o volume 10 de Gachiakuta. Se eu não me engano é capítulo 82 que a gente para, que é o fim desse arco. Que é o arco shonenzão de Gachiakuta. Vendo agora, faz muito sentido que eles tenham ido até aqui, porque se parasse antes, talvez não fisgasse as pessoas, mas indo até onde foi, aí sim, eles chegaram no ponto do shonenzão. Esse é o arco shonenzão. É o arco que o grupo dos heróis se espalha pra lutar contra o grupo dos vilões, tem lutinhas individuais, tem uma grande luta no final, tem a apresentação do grande vilão da história, ou de quem eu suponho que seja o grande vilão da história. Esse é o arco shonenzão. Questão é, eu não sei se o anime tá da hora. Eu não sei se ele tá bem animado. Porque, se você pegar pelo mangá, Gachiakuta precisa de uma puta produção. Gachiakuta, por exemplo, poderia ser, se você olhar pela arte do mangá, muito um anime do Trigger. Muito. Ele poderia facilmente ser adaptado pelo Trigger, porque ele tem o DNA, sabe? Ele tem. Ou então pelo pessoal que fez o Soul Eater. Classicamente, se eu não me engano, foi no Bones, né? Então você pega, sei lá, o mesmo diretor do Soul Eater, o mesmo diretor de animação do Soul Eater, pra ter essa mesma verve artística do Soul Eater. Eu não sei se está legal. Se não tiver legal, se você mais ou menos se interessa por Gachiakuta, mas o anime não tá tão da hora quanto você acha, vai pro mangá. Porque, meu amigo, eu não sei descrever o quanto eu gosto da arte de Gachiakuta. Eu acho tão foda os ângulos hiper exagerados e forçados, a força dos olhos dos personagens, as distorções das proporções dos personagens, o fato de a ação ser muito clara do que tá acontecendo, e esse é um arco que precisava de ação muito clara. Tem uma luta nesse arco que é só porrada franca, não é poderzinho e objetos exagerados e tudo mais. Tem uma luta que é as duas minas param de usar as armas delas e vão no soco e chute. E é muito bom. O design dos personagens, porque agora tem um grupo de vilões mais marcado, né? E o design dos personagens é muito arrojado, é muito forte, muito estiloso. Eu gosto especialmente além dos olhos, eu gosto muito dos olhos e das sobrancelhas de Gachiakuta. Eu gosto muito dos cabelos. Eles são... Eu gosto como as pontas são meio arredondadas e os traços são grossos. Então é tudo muito carregado. É tão legal. No final desse arco, quando tudo, né, o arco termina e você tem aquele momento um pouco mais de calmaria, os personagens estão com roupas civis, roupas casuais. E, sei lá, me lembra os bons tempos das artes de abertura de capítulo de Bleach. Quando Bleach parecia um mangá de skate. Era bem legal. E essas artes são muito fodas. Talvez eu até preferisse
que os personagens ficassem com roupas mais casuais e não com as roupas hiper exageradas. Porque os designs também são muito carregados, né? É muito over, é muito detalhe. Mas é da hora, de qualquer forma. Eu gosto, por exemplo, que o grupo dos vilões, que eu vou ser sincero pra vocês, eu não lembro se eles são especificamente os arruaceiros, mas eu acho que são os arruaceiros. É que eu li em inglês e num certo ponto eles falam Raiders. E também falam Vandals. E aí qual que é? É um grupo diferente? Agora eu não tô muito claro na minha cabeça. Eu acho que faz pouca diferença na minha cabeça. Não faz tanta diferença assim. Mas esse grupo desse vilão principal, eles têm uma marca estética que alguma parte da roupa deles é costurada de, sei lá, um edredom. Ela é super acolchoada, quadradinha, assim. E o cara consegue passar a sensação do acolchoado e do peso. É muito legal. Então, se você não tá achando a produção do anime de Gachiakuta tão boa quanto deveria ser, vai pro mangá, lindo de foda e maravilhoso. Como eu disse, esse é o arco shonenzão de Gachiakuta. Ele é o arco em que o vilão principal se apresenta, ou mais uma vez, como eu já disse, eu não sei se esse vai ser o vilão até o final do mangá, mas eu espero que seja, porque ele é um personagem muito interessante. É Zodiel Typhoon, o nome dele. E ele tem o seu grupo de capangas e eles atacam diretamente os heróis enquanto eles estão num restaurante, sequestram eles pra um lugar misterioso, que depois eles vão perceber, vai ter a revelação de que eles estão dentro de uma daquelas feras de lixo, daqueles kaijus feitos de lixo, e o plano do cara é testar se é possível usar uma fera de lixo dessa que ele criou com asas pra atravessar a barreira e chegar no paraíso, que agora tá cada vez mais claro que é um bagulho que se move no céu, acima de uma barreira muito esquisita. A gente tem revelações de alguns mistérios, tem a revelação de o que é a luva do Rudo, que é igual à bota da Amo, que o Zodiel também tem uma peça dessa série, que é a série Vigia, ou alguma escolha de tradução aí que tenha oficial nas legendas e versão do mangá no Brasil, mas é a série Vigia. E você tem lutas de capangas contra o grupo principal, eles espalhados por aí, cada um com a sua lutinha. Eu vou confessar que quando começou isso e eu percebi que tava cada um separado pra lutar contra um capanga, me deu uma enorme preguiça, porque eu estava muito na expectativa de Gachiakuta não fazer o que todo shonen de luta faz, que é, bom, agora a gente vai ter uma sequência de um momento, uma luta para cada um dos coadjuvantes contra um novo inimigo, então eu vou passar 10 capítulos no volume inteiro de uma luta de este coadjuvante que eu ainda não gosto de verdade contra um novo capanga que eu acabei de conhecer. Talvez o cara vai fazer um flashback triste do capanga, e aí eu vou ter que achar que essa luta é muito importante, mas quando você olha, no fim das contas, você pode só pegar a sequência de 5, 6 lutas do meio do arco, tirar e deixar só o começo do arco e a luta contra o boss final do arco, e você não perde nada. Shonen de luta faz isso o tempo todo. Eu fico muito de saco cheio. Graças a Deus, aleluia, Senhor Osana nas alturas, Gachiakuta não faz exatamente isso. Ele faz um pouco, mas não faz exatamente isso. Que ele sabe dosar o que importa. Ele não exatamente perde tempo com o que não vai acrescentar ao tema do arco. As coisas que estão tentando ser trabalhadas tematicamente. Porque você teria 4 lutas de coadjuvantes mais uma luta do moleque principal. Não é isso que acontece. Porque qual é a divisão? Você tem o Engine contra um personagem que eu esqueci completamente o nome, que é um personagem que fica falando, poxa, ele não me ataca, eu queria que ele lutasse, eu não sei como começar uma luta. Aí o Engine enrola o moleque e não luta. Então não existe a luta do Engine, mas teria o Engine, a menina que é Ryo, se eu não me engano, a menina da tesoura contra uma mina do cabelo, que essa eu não vou lembrar o nome, dos inimigos, a mina do cabelo elétrico. Aí você teria aquela dupla do Bro contra o Bro e uma criança chamada Dia contra o cara que é mais velho.
E aí você tem o Zanka contra o Jabber, que é o cara dos dreads. O Zanka é o cara do cajado, do pedaço de pau. E o Jabber, que é o cara dos dreads, que tem umas garras na mão. Então seriam essas 4 lutas e mais a luta do Rudo contra o Zodiel. Ele não faz isso. A luta daquela duplinha, que tem um menino do Dia, o menino da chupeta, mais o irmão mais velho, entre aspas, contra o cara mais velho, o cara do chapéu lá, parece o Jonathan Joestar. Não é uma luta. São algumas trocas de conversa, mas eles não efetivamente... Não se perde muito tempo com essa luta. O Engine não luta. E aí você tem, de fato, um foco na luta do Zanka e na luta da Ryo. E essas duas lutas são boas lutas. Eu gosto mais da luta das minas. A luta do Zanka eu acho meio que tanto faz. Mas elas colaboram pro que o arco quer dizer. E ele ainda toma um pouco mais de cuidado de tipo... O Jabber não é um personagem que vai ser o foco agora. Talvez a gente vai entender o Jabber depois. Então, ele vai deixar esse personagem pra depois. Ele continua na história, mas a gente não tem um flashback dele ou qualquer coisa do tipo, um foco muito grande nele. Ele é um obstáculo físico pro Zanka. Então o foco é no Zanka. O cara mais velho, o Jonathan Joestar, eu não vou lembrar o nome desse maluco agora, esse também é um cara que não tem um grande foco. Então você não tem uma grande luta contra ele pra gente entender. Não, ele vai continuar na história. Então, ele é deixado pra ser construído mais pra frente. Aí você tem o foco na mina do cabelo elétrico, pra ela servir de exemplo pra uma coisa pro fim do arco, e ela tem um foco mais específico. Então, Kei Urana, a autora... Ah, obrigado, gente. Eu sou burro, eu não conferi essa informação na outra gravação. Muito obrigado pelos toques. A Kei Urana soube dosar o que mostrar e o que fazer. Sem exagerar, sem tipo, não, agora a gente tem 4 lutas, então são os próximos 4 volumes. E mais a luta final vai ter mais uns 2, então... Não, enxutinho, econômico, do jeito que tem que ser. Muito bom, obrigado. Muito obrigado. Agora, quando eu digo que essas lutas têm a ver com o que eu acredito que seja a tentativa temática desse arco e que talvez seja a grande tese temática do mangá, é aí que eu começo a me preocupar um pouco. Mas é aquele tipo de coisa que... o que a gente pode esperar, né? O que a gente pode esperar de um shonen de luta? Porque os temas são tão interessantes, mas não dá pra esperar que ele vai até o fim com esse tipo de tema. O que eu quero dizer com isso? Eu já falei no outro podcast que eu acredito que Gachiakuta levante, pelo menos, discussões. Talvez ele seja muito parecido agora nesse sentido com My Hero Academia, que levanta discussões muito boas, mas que não exatamente chega até o fim dessas discussões. Mas pelo menos é interessante que levante. É alguma coisa. No caso de Gachiakuta, você tem o que eu realmente acredito que sejam essas discussões sobre hiperconsumismo, desperdício, as armadilhas de um sistema mercantilizado, hipermercantilizado. E o que isso quer dizer, quais são as causas e consequências desse tipo de coisa. No caso, que seriam realmente a divisão social, né, o abismo social, mais uma vez, literal abismo social que existe em Gachiakuta, que reflete o nosso abismo social metafórico, mas que muitas vezes são literais abismos ou muros sociais que nós temos na nossa sociedade de verdade. Continuando um pouco o que eu falei no meu último Kitsune da semana, que foi sobre o Angel Zeg, e eu falo muito sobre essa discussão de crítica e interpretação e intenção do autor e tudo mais, só reforçando mais uma vez. O que eu vou dar aqui em Gachiakuta é 2 coisas, digamos assim. Eu acho que é meio que inevitável, pelo menos na minha maneira de ver crítica, que você tente entender, tente chegar e não bater o martelo e falar, é isso que o autor tá falando, mas que você tente encontrar, chegar no meio de caminho de o que o autor quer dizer e o que você interpreta que o autor quer dizer. Porque a obra de arte é o ponto de vista de alguém. No melhor dos casos, uma obra de arte é o ponto de vista de alguém. Então você consegue entender o ponto de vista de um artista. Um artista está falando com você
através daquela obra de arte e você vai tentar encontrar o que esse artista quer dizer. Às vezes, as metáforas são muito óbvias, às vezes elas são menos óbvias. Então o primeiro passo é eu tentar destrinchar e falar pra você, ó, o autor, eu acredito, está querendo dizer XYZ, e eu acredito que ele queira dizer XYZ por conta de pontos 1, 2, 3, 4, 5 dentro do que eu vi na página, na tela, certo? E aí o próximo passo é eu dizer pra você o que eu acredito que ele conseguiu. Tipo, ele tentou X, ele conseguiu? Como ele conseguiu? Será que ele conseguiu a contento? Será que eu acho interessante o que ele está querendo dizer? Será que já não foi dito demais? Será que não foi dito melhor em outras obras? Etc, etc. Vários tipos de discussão que você pode ter através disso. Então, o que ele quer e o que eu acho do que ele quer. Basicamente é isso. Então é isso que eu vou tentar aqui em Gachiakuta. Eu acredito que Kei Urana está tentando falar sobre esses abismos sociais, digamos assim. Mas eu acho que acaba caindo em um bagulho muito batido. E eu vou chegar nesse ponto. Uma das coisas mais interessantes que esse arco faz pra mim é no caso do Zanka. Porque o Zanka era um personagem que ele, pra mim, tinha um dilema que não tinha nada a ver com o resto do mangá. Que é um dilema muito shonen de luta que a gente vê, né, no caso Naruto e no caso Rock Lee. Do começo de Naruto não é sobre isso ao longo de todo Naruto, mas Naruto tem bastante disso no começo. Que é o gênio contra o esforçado. É um tema muito recorrente em outros tipos de história. Você tem muito mangá de... sei lá, Slandunk. É muito gênio contra o esforçado, por exemplo. E eu acho que isso não tem nada a ver com Gachiakuta. Ou eu achava que isso não tinha nada a ver com Gachiakuta. E eu acho que o mangá realmente consegue amarrar essas duas coisas de uma maneira muito interessante. Porque no flashback do Zanka... primeiro que o flashback do Zanka é muito interessante porque ele expande o mundo, né? Expande a cultura do abismo. Porque o abismo é um mundo muito mais vivo do que poderia ser. É muito interessante que ele tenha várias camadas, né? Uma vez eu tava num grupo falando sobre Gachiakuta e o Load comentou um bagulho que... um abraço para o Load, mas ele tava falando que ele acha que é mais uma dessas histórias que usam grafite só como estética, mas não se aprofunda. O que eu entendo o ponto. Mas eu acho que mais a ideia de você criar um mundo rico, um mundo vivo. E aí, neste mundo rico e nesse mundo vivo, existem várias formas de manifestação cultural, e o grafite é uma delas. Não é um mangá sobre grafite. Você tem no flashback do Zanka uma outra faceta desse mundo, que é como se fosse uma ordem Shaolin, que tem toda uma ordem social interna no abismo. E aí você tem até uma discussão no final com o Engin falando que o Zanka teve os seus próprios problemas e ele esteve num fundo de poço próprio, literal inclusive, ele esteve num fundo do poço próprio dele, mesmo que ele não tenha passado por todos os problemas que todo mundo teve. Ele esteve em um contexto social de privilégio, mas mesmo nesse contexto social de privilégio, ele teve os seus problemas. E ele tem essa compreensão desses problemas. Então, mesmo no abismo, existem organizações sociais que criam outras dinâmicas. E ele esteve numa outra dinâmica que não a dinâmica do resto dos personagens. Então é interessante como construção de mundo, como enriquecimento da vida própria desse mundo, que é legal. Mas, mais do que isso, o que eu acho legal é que ele tinha essa discussão do gênio contra o esforçado, e a gente tem um aprofundamento dessa discussão do gênio e do esforçado. E é por um ângulo que pra mim, pelo menos, é novo. Vocês podem colocar exemplos de mangás e animes que tenham abordado essa questão de um ângulo parecido, mas pra mim é um ângulo muito legal. Eu gosto quando você tem uma coisa batida de um ângulo muito legal. Que é o fato de que o Zanka acredita na divisão do gênio e do esforçado. E ele não acredita que ele é um gênio. Então ele se esforça pra caramba. Só que ele se esforça pra parecer que é um gênio. Porque ele acredita, de certa forma, que isso é uma casta social. E que ele está numa posição de estar numa certa casta social.
Ele deveria ser um gênio. Então ele não pode transparecer para as pessoas que ele não é um gênio. Então ele estuda escondido, ele treina escondido. E aí quando chega uma nova pessoa, uma menina, que é um gênio natural e ganha dele muito facilmente no treinamento Shaolin ali, de uma simulação de luta, ela vai lá e coloca a faca no pescoço do Zanka, assim como ela colocou a faca no pescoço de todo mundo, ela vence o Zanka fácil. E ele tem que parecer que ele tá, sabe, ele tem postura, ele tem dignidade, ele tem magnanimidade naquela situação, mas ele foi muito afetado por aquilo, muito. E é aí que tem a história de origem, uma interessantíssima história de origem da arma dele, que é uma arma de merda. Ele poderia escolher qualquer outra arma, que tinha um monte de arma lá. Mas ele foi lá e escolheu o pedaço de pau, o cajado. Uma bengala grande demais. Porque ele queria parecer que ele não precisa de uma arma rebuscada. Ele depois olha pra menina e fala, ela pegou uma lâmina. Tipo, uma coisa meio óbvia, sabe? Pegou uma katana. Então ele acreditava que isso faria com que ele parecesse ainda um cara magnânimo. E ele se vê perdido. Fala, puta que pariu, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Agora que eu peguei a pior arma possível. Eu tô perdido. E aí ele coloca dentro dele o pensamento de que agora essa é a missão dele. A missão é de ele provar pra si mesmo que ele pode vencer os gênios. E aí ele luta contra o Jabber, que é um gênio, que ele tem tipo um talento natural pra luta, as garras dele se desenvolvem, tem vários poderes. E chega no momento da luta, que é um momento muito interessante, e pra mim, o único momento da luta como luta de interessante, que é, ele para e fala, tá, mas eu não sei mais o que fazer. E o cara fala, eu quero lutar com você! Cara, eu tenho uma preguiça do Jabber. É um personagem tão chatinho. Ele é maluco, ele tem cara de psicopata, ele gosta de lutar, ele dá risada, ele é o Coringa, o Joker, o palhaço, Eu tenho uma preguiça do Jabber. Mas o Jabber tá lá forçando, vamos ver o seu próximo truque, vamos ver o que você faz! O que você faz agora? E ele para e fala pra dentro de si mesmo, eu não sei, não faço ideia. Eu luto bem, mas eu não sei o que eu faço agora depois disso. Sei lá. E aí tem o próximo, maravilhoso, tem 2 grandes plot twists nesse trecho que a gente tá cobrindo nesse podcast, que eu gosto demais. O primeiro deles é esse, é o fato de que ele perde. Porque ele tem esse flashback, o cara coloca um veneno que causa alucinações. Ele é uma droga alucinógena que ele inocula no Zanka. E o Zanka tem um flashback, ele fala, agora sim, agora eu vou pra cima, eu vou acabar com esse cara. E ele já tinha perdido, ele tá só maluco na cabeça dele, dando risada no chão, porque ele perdeu a luta. Eu curto muito isso. Mas, pra mim, o que está sendo tentado nesse trecho é trabalhar a ideia de casta social, a ideia de relacionar o gênio esforçado com uma ideia de quem nasce podendo e quem não nasce podendo. E de tirar essa ideia. Porque eu acho que isso é muito importante nesse trecho de Gachakuta. É trabalhar essa questão do abismo social e trabalhar essa questão de quem é diferente, quem é igual, quem nasce merecendo, quem não nasce merecendo, e tirar essa ideia. Porque os zeladores, os garis, os limpadores, eles são um grupo de pessoas reunidos, principalmente a partir do Engine, porque é o Engine, por exemplo, que encoraja o Zanka nesse ponto, de sair do poço que ele tinha se escondido. O Engine, ele é um cara que não olha para essas diferenças, aparentemente. Então ele é um cara que olha para uma pessoa que tá numa enrascada como a do Zanka, e ele poderia julgar essa situação nesses termos de divisão social, de casta social. E falar, bom, se fode aí. Você não é... Até onde eu entendi, o Zanka é meio que filho ou o próximo herdeiro natural daquela ordem ali. Então é tipo uma ordem Shaolin e ele seria um herdeiro natural daquela ordem Shaolin. Então ele é um privilegiado. Então você poderia olhar pra esse cara e falar, bom, olha só, um filhinho de papai que queria se mostrar, claramente não podia, claramente não era bom o suficiente pra isso, se colocou numa situação de merda e agora tá aí chorando.
se fode aí. Tanto faz pra mim. O Andy não. O Andy, vamos colocar em termos bobos, o Andy não vê cor. Vamos colocar assim? E eu vou chegar nesse ponto já. O Andy não vê cor. Todas as pessoas são iguais. Todas as vidas importam. De certa forma, o que o Andy tá fazendo é isso. Todas as vidas importam. Que tem um lado esquisito, que eu já vou chegar nele, e tem um lado positivo, porque ele aceita as pessoas. E ele aceita as pessoas no momento que essas pessoas... Ele vê o potencial da pessoa como indivíduo e aceita as pessoas. O que também passa por exemplo, reabilitação. Que é uma coisa boa, uma coisa interessante. E aí que você entra no caso da Ryo, que é a menina da tesoura, lutando contra a menina elétrica. Eu tenho que, um pouco de preguiça nesse ponto, porque você tem uma luta de uma menina com uma tesoura contra uma mulher com cabelo longo. Então os poderes têm a ver, sei lá, com moda e beleza, porque elas são mulheres, e mulher luta com mulher. Dá uma certa preguiça. Por mais que Gachiakuta seja um mangá feito por uma mulher, não quer dizer que ela não vai cair em certas armadilhas. Eu acho que esse tipo de coisa é bem bobo. Eu já não gosto de luta casada normalmente. Luta casada de gordo com gordo, sei lá, luta casada de personagem com, sei lá, o cara que tem o poder de água contra o cara que tem poder de fogo. Não gosto desse tipo de luta casada óbvia. Então, quando você tem um poder de cabelo longo contra um poder de tesoura, eu já tenho preguiça. Mas aí você tem todas as outras armadilhas de fazer, luta de mulher, mulher luta contra mulher, sabe? E aí elas têm um background semi-parecido, apesar do background da mulher do cabelo longo ser mais parecido com o background, de certa forma, do Zanka, que são ordens secretas de guerreiros. E ela é de uma ordem secreta de guerreiras, sei lá, amazonas, que foram extintas. A luta delas é a melhor do arco pra mim. De qualquer forma, com todas essas armadilhas, com todas as coisas que eu não gosto e tenho preguiça, a luta é boa. É uma daquelas lutas que eu espero que o anime tenha adaptado muito bem. Porque tem esse momento onde elas param e falam, não, vamos medir nossa habilidade de luta. Então elas param e é uma luta de filme do Jack Chan, assim. Sabe? É uma luta foda, que elas param, faz a pose e luta, e é muito bem quadrinizado. Sabe? O momento a momento e a geografia da cena e o impacto dos golpes é muito legal. E aí ele tem o meu plot twist favorito de todo o Gachiakuta até agora, que é o tipo de coisa que eu gostaria que aparecesse mais vezes, que é, porque a mina tem o poder de fazer eletricidade estática no cabelo longo dela, e a outra tem o poder de fazer uma tesoura ficar gigante. Aí ela faz o poder elétrico, e a outra pega com a tesoura e tenta cortar e não sei o quê. E depois elas vão na porrada, aí não dá, a mina é forte e tal, o que eu faço agora? Ela saca-lhe uma arma! Ela pega numa quadrada e vai meter furo nela! Meu amigo, muito foda! Pega o brinquedo de furar moletom e mete bala nessa mina. Muito foda esse momento. Sabe aquelas coisas? Você já viu esse tipo de debate? Que é tipo, Harry Potter, os caras tão lá na varinha, não sei o quê. Mas e se eu pegar um revólver? Será que eles têm uma magia de barreira contra arma de fogo? Será que se um revólver no meio da testa do Voldemort não resolvia esta porra? Várias vezes você pode fazer esse tipo de debate, e eu gosto muito que Gachiakuta levou as últimas consequências. A menina saca ali uma arma, pá! Foda-se! Tá! Muito da hora. Gosto muito. Mas aí você tem mais um passo desse debate, que é o fato de que ela era uma assassina. E o Andy aceitou essa assassina particular dentro dos zeladores, com a limitação de é proibido matar no nosso grupo, você não vai matar mais, mas eu aceito você mesmo com o seu passado. Então existe uma certa reabilitação. Mesmo com o seu passado sujo, digamos assim, mesmo com o seu passado sombrio, você está no nosso grupo e tá tudo bem.
é legal. E eu acho que existe esse bagulho muito forte em Gachiakuta, que é aí que entra o shonenzão, o shonen de luta em Gachiakuta, que é o poder da amizade. Existe uma coisa muito forte pegando em Gachiakuta, que é a questão de formar laços, formar amizades, o poder da amizade, o fato de que agora ele tem essas pessoas. E é aí que entra o meu ponto principal desse arco. Pois bem, nesse arco é introduzido o vilão principal de Gachiakuta, suponho eu, que é o Zodiel. E a introdução dele é muito interessante pra mim. Primeiro que o design dele é ótimo, apesar de ele ser muito crolo. Ele tem muitas características de crolo, o visual, a própria formação do grupo de certa forma, tirando o fato de que a relação do crolo com a Genei Ryodan é uma via de mão dupla, e a relação do Zodiel com os arruaceiros não é. Ele é mais o perfil do vilão que usa os capangas e não se importa com eles porque são apenas peças no seu plano. Ele tem esse tropo aí. Eu acho ele visualmente foda demais. Ele é o Crollo com os olhos do Illumi, né? Que ele tem aquele olhar vazio do Illumi. E aí ele chega com uma ótima reviravolta, que é o fato de que ele está oferecendo para o personagem principal o que ele quer. E ele de fato faz com que o personagem principal tenha um dilema. Porque tem muito vilão que é só do mal, e, tipo, é muito fácil lutar contra esse vilão. Sabe? Se você tem um vilão cujo objetivo é matar todas as pessoas boas, a sua decisão é muito fácil. Bom, ele vai matar as pessoas boas, eu vou impedir que ele mate as pessoas boas. Porque eu sou do bem e ele é do mal. Tem muito vilão que é assim. E aí, talvez, no máximo, o grande dilema do personagem é alguma coisa do tipo: esse vilão, ele tem um passado triste. E aí é ruim lutar contra ele porque, poxa, ele não merece. Mas ele é do mal mesmo assim. E aí ele vai lá e luta contra esse vilão do mal. Alguma coisa do tipo: esse capanga tem um passado triste. O flashback. Né, vocês sabem do que eu tô falando. Ele, de fato, chega com um dilema que faz sentido. E ele coloca um debate pro Rudo, que é o fato de que o Rudo quer vingança. Ele começa com essa jornada de protagonista enraivecido contra tudo e contra todos. E ele quer matar, ele quer acabar com os caras que fuderam com ele. Certo? E aí ele entra pros zeladores, e os zeladores são um grupo muito legal, é um grupo muito bacana. Ele começa a fazer aquelas amizades, começa a aprender coisas novas e tudo mais. E essa coisa, essa verve, essa raiva dele vai sendo meio que amansada, de certa forma. Os caras colocam ele... Pensa sob esse ponto de vista. Eles colocam o Rudo num sistema, colocam numa roda. Que é, você quer informação de como voltar lá pra cima. Você vai usar a gente pra isso? Não. Você vai entrar pro nosso grupo, você vai fazer as coisas do nosso jeito, e aí a gente vai ver se a gente consegue te ajudar. Porque não é assim que a banda toca, vamos com calma. E aí eles começam... O Rudo começa a querer ajudar os zeladores, e os zeladores começam a querer ajudar o Rudo. Certo? Então vira uma via de mão dupla. Mas os zeladores, eles não são uma força revolucionária. Eles são, de certa forma, eles entram mais ou menos naquele dilema que a gente tem com algumas histórias de super-herói. É parecido, pelo menos, com certos debates que existem com histórias de super-herói. Que, muitas vezes, histórias de super-herói são histórias de manutenção do status quo. Você tem inimigos que querem destruir o que é bom, e aí você tem os heróis que querem proteger o que é bom. E proteger as pessoas da destruição. E muitas vezes é muito simples, mais uma vez você tem dilemas que são muito simples. Se você tem um criminoso que tem um plano de explodir um banco e tem pessoas dentro do banco, o Homem-Aranha vai lá e vai deter esse vilão, porque a explosão vai matar pessoas inocentes. É extremamente simples. E é uma manutenção de status quo óbvia. Não é bom explodir lugares que têm pessoas inocentes. Vamos manter os lugares não explodidos. Certo? Certo. O que esse cara chega pro Rudo é: você vai ficar aí com os caras enxugando gelo?
Não é melhor você fazer o que você quer, que no caso é subir e ter a sua vingança? E aí ele começa a se conectar com o Rudo, que é, eu sou do abismo, eu sou do chão, você é lá de cima, só que a gente quer a mesma coisa. Você quer matar os caras do paraíso, você quer se vingar das injustiças que você sofreu, e essas injustiças vêm do paraíso. Eu quero acabar com o paraíso também, porque o paraíso faz com que toda essa estrutura exista. Existe um paraíso em cima, um lixão embaixo, uma barreira invisível, um abismo literal, e eles jogam o lixo dele pra cá. E você não quer acabar com esse sistema? Esse sistema jogou você pra cá. E aí? O que você quer? Certo? Então é um dilema que faz sentido pro personagem. Quando o Zodiel aparece e coloca esse dilema pra cima do Rudo, eu falei, da hora, vamos ver no que vai dar. Infelizmente, não dá em muita coisa. Porque aí você cai naquela coisa meio, pra voltar pra filmes de super-herói, histórias de super-herói, Killmonger do MCU, do primeiro filme do Pantera Negra. Que é, o cara tá obviamente certo. Tudo que ele fala ao longo do filme inteiro, ele tá obviamente certo. Todas as injustiças sociais, raciais que aconteceram ao longo da história têm uma causa, um causador, e uma consequência, e uma vítima, e a nação de Wakanda, parabéns por tudo que vocês fizeram, mas vocês não estão fazendo nada pra resolver nada do mundo. O cara coloca um uniforme e vira um super-herói, mas e aí? O que ele tá fazendo pelo mundo? Ele tá obviamente correto. Só que ele é vilão. E pra ele ser vilão, estando certo, ele tem que fazer, ou melhor, querer o certo do jeito errado. E aí o jeito errado é, sei lá, crueldade, é matar pessoas que não deveriam ser mortas, é ser violento demais, é cometer crimes para alcançar o seu objetivo, mesmo que o seu objetivo seja revolucionário, mesmo que o seu objetivo seja uma revolução que o mundo precisa. No caso do Zodiel, você tem exatamente isso. Você tem um cara que tem, por exemplo, eu falei que ele é muito parecido com o Krollo, mas o Krollo é um personagem carismático, que continua na história ainda, e você continua gostando dele. O Zodiel, ele tem o próprio sacrifício da Pakunoda, né? Nesse arco. Existe uma coisa muito paralela ao sacrifício da Pakunoda. Mas o sacrifício da Pakunoda pro Krollo é sentido. Era um membro da família que morreu e todos estão chorando, inclusive o Krollo, a morte dela. A mina que morre é uma peça. É tudo que ele faz é tipo, eu vou fazer um experimento, vou colocar vocês num monstro gigante, se vocês morrerem, vocês morreram, tanto faz, mesmo que seja uma capanga minha, uma subordinada minha. Ele criou, ele plantou uma semente e depois viu essa semente colher, dar frutos, e aí a flor que desabrochou morre, e isso é apenas mais um passo do plano dele, porque ele é frio, ele é cruel, ele é vilão. Então, por mais que ele queira resolver o grande dilema central dessa história, o bagulho que faz com que, é aquilo que eu falei no começo do primeiro podcast, é a metáfora hiper óbvia que me fisgou automaticamente, porque é o tipo de tema que me interessa. É um tema lacrador. Não tenho o que fazer, mas me interessa. Que são essas coisas sociais, essas coisas de luta de classes. Ele viu a luta de classes e ele quer resolver a luta de classes. Mas é mais ou menos como se você quisesse resolver a luta de classes com luta armada. E aí as pessoas falam, ah não, aí já é demais. Porra, você vai querer resolver a luta de classes pegando em armas? Quebrando vidro de banco? Ah, não pode! Aí é demais! Eu acho que é um pouco isso. Aí entra aquilo que eu meio que tava dizendo, tipo, você tem um cara que vê cor e quer atacar o que causa a diferença de cor, e você tem os zeladores e o engine que não vê cor. Todos são iguais. Não é vidas negras importam, é todas as vidas importam. É mais ou menos isso que eu acho que acaba acontecendo nesse mangá. Mas não é isso que o mangá quer falar. O que o mangá quer falar é poder da amizade. No fim das contas, quando o Rudo dá a resposta dele pra esse dilema, ele dá uma resposta que é muito óbvia.
você pode contemporizar e falar, bom, o moleque é um moleque. Ele tem, sei lá, 14, 15 anos de idade. Ele tem muito pouca experiência de vida. Ele tá falando de acordo com as experiências de vida que ele tem, com o pouco conhecimento de realidade que ele tem. Mas eu não consigo deixar de pensar que isso também tem um pouco a ver com você colocar uma mensagem. Veja bem, qual é o contexto? Um vilão está colocando um personagem principal para tomar uma decisão e o personagem principal toma a sua decisão. O personagem principal é para o bem ou para o mal, dependendo da situação, não é 100% das vezes, mas muitas vezes é, e eu acredito que seja nesse caso. O personagem é o veículo, a boca pela qual a hipótese do mangá, a tese, a resposta do mangá é dada. Do mangá, com o ponto de vista da obra. O ponto de vista da autora? Não sei. Mas o ponto de vista da obra, de certa forma, está sendo explicitado através do personagem principal. Que está certo naquela situação porque o vilão é do mal. O vilão mata pessoas, usa pessoas. Faz coisas sem consequência. Pessoas podem morrer, o monstro ia cair numa cidade no meio da tempestade de lixo e pessoas inocentes iam morrer e isso é errado. Você precisa proteger essas pessoas e manter as coisas como estão. Certo? Proteger o status quo. Mas o vilão é um revolucionário. E ele quer resolver esse bagulho pelos métodos inconsequentes, errados, cruéis e assassinos. Ele quer resolver uma situação. A resposta do Rudo é: dane-se tudo isso, tanto faz, eu tenho amigos. Eu tenho pessoas que me aceitaram. Porque o cara fala dessas diferenças. Fala da diferença, tipo, eu sou do abismo, você é do paraíso. E aí ele fala, desde que eu cheguei aqui, o Rudo na resposta dele, desde que eu cheguei aqui, o único que me tratou como uma pessoa foi o Engine. Voltando naquilo que eu falei do Zanka, voltando naquilo que eu falei da Ryo, o único que me tratou como uma pessoa foi o Engine. E aí ele compara, naquele quadro, você tem a comparação dos caras que fizeram a execução pública dele jogando no paraíso, jogando no abismo, aliás, do paraíso em direção ao abismo, lá no lixão, os caras de cap branco, uniforme militar branco. Então você tem os literais fascistas e, do outro lado do quadro, aqueles caras que tentaram vender ele no começo do mangá. Tem o rosto do cara que tentou sequestrar ele e vender como escravo. E eu vou mais uma vez colocar e bater nessa tecla. Não é a mesma coisa. Sim, os caras estão obviamente errados. Pra caralho. Eles iam vender um moleque como escravo. Provavelmente, ou o moleque ia ser, sei lá, caçado, ou ia ter os órgãos dele estripados, ou ele ia virar objeto sexual, qualquer coisa do tipo. Eles iam vender uma criança como escrava pra alguém que pagasse mais. Mas existe um contexto social pro que os caras estão fazendo. Esses caras não são só arrombado. Ele é ruim porque ele é ruim. Eles estão fazendo aquilo numa situação muito específica de extrema necessidade. Os outros caras do paraíso são um literal exército fascista, de um governo fascista totalitário, que estão mantendo um regime de divisão social e de luta de classe. Eles estão fazendo a manutenção da luta de classe. Não é a mesma coisa. Mas o Rudo e, acredito eu, o mangá meio que coloca os dois no mesmo patamar. E qual é a tese pra mim? A tese é, não tem essa de, porque você nasceu no paraíso, então você tem alguma coisa determinada que determina quem você é pra sempre. Porque você nasceu um gênio ou um esforçado, a diferença entre o abismo e o paraíso. Não. Pessoas são pessoas. Todo mundo merece uma segunda chance. E você tem que considerar as circunstâncias específicas de cada um. E aqui, o Engine e os zeladores e o Zanka e o chefe, esses caras me aceitaram como eu e não me julgaram. Então, ele rejeita a proposta do cara nesses termos. E eu acho essa uma resposta fraca. Eu acho... problemática é a palavra? Problemático é um termo que já foi muito problematizado ao longo dos tempos. Mas enfim, eu acho zoado. Acho fraco. Eu acho que o problema pra mim não é só que eu discordo. Eu acho que é uma discussão que não é os termos do próprio mangá. O mangá sugeriu uma discussão e cortou essa discussão no meio. Esse é o problema pra mim. Não é só que eu discordo do ponto de vista do Rudo. Eu acho que o ponto de vista do Rudo discorda do mangá.
do que está efetivamente acontecendo no mangá. Não do que está sendo dito, mas do que está sendo mostrado. Tudo que acontece nesse mangá, tudo que está sendo mostrado como construção de mundo, como design de produção, como arquitetura, como estética, como moda, como sistema político, sistema econômico. Tudo que acontece nesse mangá vai contra esse ponto de vista, que é um ponto de vista simplista. É um ponto de vista que, tudo bem, as pessoas são indivíduos, e tudo bem, é muito bom que esse moleque esteja criando essa consciência. E ele já tinha as raízes dessa consciência lá no paraíso. E agora ele tá vendo um outro lado da realidade e tá entendendo esse outro lado da realidade, o que é muito interessante. Mas os debates sistêmicos continuam acontecendo. Eles continuam existindo. E eu acho que parte da tese do mangá é deixar essa parte de lado e pensar nas pessoas como pessoas. Apenas. E as pessoas não são só pessoas. Os indivíduos existem no mundo. E eu acho que o vilão principal vê isso. Mas como isso não pode ser colocado como algo correto, ele coloca como: ah, mas esse cara é do mal. Ele matou a mina que era a capanga dele. Ele foi lá e elogiou essa mina, e essa mina passou a adorar esse cara como um líder. E ele foi lá e sacrificou essa mina, e essa mina morreu. Spoiler. Ou talvez não sei se ela volta depois, né? Do ponto que eu tô do mangá, ela tá morta. Suponho. Então, é isso. Eu ainda gosto de Gachiakuta, porque eu acho ele lindo de morrer, o mangá. Eu fico feliz que essas discussões existam, vou bater nessa tecla mais uma vez, que nem eu falei no outro podcast. Mas eu fico um pouco decepcionado que, me parece, existem sinais de que... Eu não vou bater o martelo agora, o mangá continua, ele não acabou no Japão. Existem sinais de que esse é o ponto final. Eu acho um ponto final qualquer coisa. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final neste episódio aqui no YouTube. Não esquece de fazer todos aqueles bagulho, de dar like no vídeo, de comentar a sua opinião, sem spoiler, pelo amor de Deus. E se você puder, você pode se tornar um membro pelo valor mais baixinho, R$ 3,99, e colaborar ainda mais com a manutenção do nosso projeto. E também tem o nosso financiamento coletivo, que é os maiores colaboradores, o nosso top tier do financiamento do Catarse tá aqui na tela para vocês. Muito obrigado a todos vocês, cada um de vocês que tá aí, e muito obrigado a você, e até a próxima. Falou!